Continuação aqui, a mentira do pastor, né? Purgatório, parte 1, live, livros, teologia. De purgatório. Não fala. Paulo está dirimindo uma questão na igreja de Corinto e Paulo está falando de galardão e não está falando aqui em nada de purgatório. O segundo argumento aqui escrito... O galadão é o que, meu querido? Uma recompensa que você vai ganhar pela obra, pelo mérito que você pregou, anunciou, viveu o evangelho. Galadão é o seu mérito. Os caras querem estar assim, ó. É a sua recompensa ali. É o purgatório. Os caras querem isso, meu irmão. Por isso que tem um magistério. Verdade divina será conhecido pela igreja. Para você entender, compreender e aceitar essa fé. É simples, cara. Vocês que não ouvem o magistério estão equivocados. Estão fora. São filhos rebeldes que não ouvem o magistério. É um pagão publicano. Mateus 18, 17. Se eu não me engano, né? Tem um comentário aqui que me deixou muito interessante, ó. Como explicar Mateus 12, 32, Isaías 22, 24, 21, 22, Mateus 18, 34, 35, Mateus 5, 25, 26 e 1 Coríntios 3, 14 e 15. Infelizmente, fica difícil saber difícil saber essas coisas. Já esses argumentos seus não fazem parte da doutrina católica, pois o nosso magistério não reconheceu as opiniões de leigos e de sacerdotes isolados. E é por isso que hoje a Santa Igreja Católica Apostólica Romana está em mais de 170 países. E menos assim mantém uma unidade. Aqui já, não vou nem citar mais, que tem um livro que o cara escreveu aqui. Você entendeu o versículo bíblico? Por quê, cara? Vamos meditar um pouquinho aqui? Argumentos e os contra-argumentos a respeito da doutrina do purgatório. Vamos começar então, vamos para o primeiro argumento. Antes eu preciso explicar como vai funcionar. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou expor o argumento, colocar o argumento em tela. Aí eu explico por que esse argumento, qual que é a defesa católica desse argumento, e depois eu coloco os contra-argumentos protestantes. Então, vão ser vários argumentos, então vai ser colocado o argumento, os itens a favor do purgatório e depois os itens contra o purgatório, ok? Vai funcionar em cada um dos argumentos dessa forma. O primeiro argumento que o nosso livro aqui está na Bíblia, os versículos católicos expõem, é justamente uma passagem bíblica, lá de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Essa é a principal... Já fiz essa resposta. Mais pra frente. Pois bem, nesse caso aqui, no capítulo de 1 Coríntios 3, se você ler todo o capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma já falamos divisão sobre que isso no estava outro vídeo. acontecendo na igreja de Corinto. Alguns diziam o seguinte, olha, aqueles que foram direto depois da morte vem o juízo. É isso que a palavra de Deus diz. Ela não diz que vai ter um estágio, não vai ter uma repescagem. O homem está destinado a morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo. Não existe mais chance depois da morte. E para afirmar ainda mais sobre isso, eu vou citar o próprio Jesus. Lá em Mateus 5, versículo 29. Veja o que próprio Jesus diz. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
só, se existe algo depois da morte que ainda pode ser purificado, que ainda pode ser remanejado, ou uma repescagem depois da morte, Jesus não ia falar com tanta autoridade e com tanta gravidade a respeito do seu pecado. Ok? Ele está falando o seguinte, olha, se algo te faz pecar, é melhor você arrancar enquanto você estiver vivo. É melhor você arrancar ele de você, um membro de você, do que você ir todo para o inferno. Se o purgatório fosse verdade, nós teríamos... Eles vão uma passagem que ele já está distorcendo. Por quê? Cristo está falando o que para nós? Se o teu olho faça pecar, arranque fora. O quê? Quer dizer o quê? Se o teu olho te faz pecar, renuncie essas coisas que te condena, que vai te lançar ao inferno, como o seu olhar. Você vai arrancar o seu olho para não ver mais a corrupção desse mundo? Se afastar dela. Se o teu mão direita te leva a pecar, arranque fora. Você vai cortar a sua mão? Não. Deixar de fazer as coisas que levam ao pecado através dessa mão, evitando essa abominação, desviando, se afastando do pecado. É essa analogia que Cristo quer falar, e tanto que o versículo que ele citou ali, cita também o purgatório. Claro que ele não vai citar para os amigos, né? Que há o tema que é destruir essa doutrina, é infabilizar a invenção na Idade Média da Igreja Católica, essa doutrina. Olha só, ele citou aqui Mateus 25, aqui ó, 29, ó. Vamos primeiro aqui, Mateus 25, ou 5, 25, ó. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto está em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministério, ministro, e seja posto em prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairá antes de ter pago o último centavo. Ó. Parecido esse versículo aqui, ó. Se teu olho direito, ó, se teu olho direito é para ti causa de queda, arranque-o e lance longe de ti. Olha só. O que Cristo quer nos ensinar através dessa parábola? Se o teu olho faça pecar, desvie o seu olhar das coisas que faz você pecar. Se você for pegar a pé da letra, então fica cego, querido. Então, essa geração vai ser um povo de cegueira, porque tanta abominação que você vê na televisão, as mulheradas andando daquele jeito, os homens daquele jeito, então, meu irmão, você tem que fazer o quê? Desviar o seu olhar, o que te faz pecar, para não ser posto no inferno, etc, etc. Porque é preferível perder-se um dos teus membros, o que o teu corpo todo seja lançado na gema. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lance longe de ti, porque é até preferível perder-se um só dos teus membros, o que o teu corpo inteiro seja atirado na gema. Foi também dito, todo aquele que rejeitar, etc, etc. Olha só, cara, olha o ensinamento que Cristo está dando. E os apóstolos seguiram esse ensinamento. Você está levando a vida de pecado, prostituição, droga, pornografia, ó, olhar. Desvie o seu olhar dessas coisas que vai te levar para o inferno. Aí que entra o pecado mortal. Você sabe que aquilo ali vai te fazer pecar, te levar para o inferno, e você vai fazer. Interessante. Por exemplo, a sua mão, que incentiva você a roubar, fazer coisas que não devem. Você vai cortar sua mão e falar, não, meu irmão, desvie dessas coisas que te faça pecar, seus membros, etc. O cara, ele usa um texto fora do contexto. Por quê? Porque não tem evidência bíblica na história para destruir esse argumento. Porque a igreja já refutou isso aí. Por quê, cara? Olha só. Como diz o comentário do amigo lá. A igreja nunca ouviu leigos, especialmente leigos, que se revoltaram contra a igreja. Que interessante. Olha só.
67. Ó. No discurso do século, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ela não pertence ao contudo o depositório da fé. A função dela não é melhorar, nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver dela com maior plenitude em determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja. Sensos fiéis de saber discernir e acolher o que nessa revelação constitui pelo autêntico de Cristo ou de seus santos na igreja. Ó. A verdade está na igreja. Tá rasgado. A nós católicos, nós não damos ouvido para esses leigos protestantes, que o único foco dos caras é declinir a amada igreja. Oi, nego, dá um bom dia pro pai. Bom dia. Já tá com pipa. Aqui, ó, o Joãozinho. Já tá com pipa já, maluco. Ai, ô, criança linda. Profeta. É simples entender isso. A Bíblia diz: a verdade será conhecida pela igreja. Coluna sustentáculo da verdade. Não por esses livro fulano, ciclano. Meu irmão, magistério, tradição e escritura. Você conhece a verdade. Você está próximo indo para a verdade. Felizmente, cara, essa purgatório, para mim, minha visão, é um ato de misericórdia de Deus, cara. Que não tem como a pessoa chegar a 100% em santidade, cara. Não tem como. Com esse mundo aí, prostituído, corruptível, sexualidade tá lá em cima. Meio difícil. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Não vou nem continuar mais. O cara fez 2 vídeos, cara. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com esse estudo aí prostituído. Esgoto do cão. Salve Maria, sou missionário São Roberto.